Te agradecer, meu Pai, por tudo, no nome de Jesus. Presbítero Rosimário, por sua oportunidade, e assim eu agradeço a minha, no nome de Jesus. Meus irmãos, novamente recebam a paz do Senhor Jesus, amém? Bendito seja o nome do Senhor Deus. Certamente tem algo para falar aos nossos corações. Não é a mensagem para essa ocasião, mas vamos lá. Livro de Oséias, capítulo de número 14, por favor. Livro de Oséias, capítulo de número 14. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós leremos a partir do versículo de número 1. Livro do profeta Oséias, capítulo 14, versículo de número 1. Aleluia. Todos encontraram, pode dizer amém. Amém. Encontraram mesmo? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Oséias, capítulo de número 14. Leremos a partir do versículo de número 1. Aleluia. Nós iremos falar hoje sobre quedas. Está escrito assim: Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Pelos teus pecados tem Caído. caído. Hoje toma sua assento em nome de Glória a Jesus. Deus. Aleluia. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, pois pelos teus pecados tens caído. Meus irmãos, quando nós falamos sobre quedas, logo o que vem na nossa mente é o sentido pejorativo da palavra, é o sentido negativo dela. As quedas na vida humana começam desde a infância, quando a criança está em desenvolvimento, procurando andar. Os pais, eles ficam atentos a todo momento às crianças, para que no desenvolver delas, elas não se machuquem. Mas é impossível que a criança não caia nesse desenvolvimento, nessa subida, poderia assim dizer, na vida. Sair da fase de engatinhar para a fase de andar. E os pais ficam atentos, mas as crianças caem. Mas é na queda delas que está a grande verdade da vida. Porque só se aprende a andar caindo. A criança, ela pode até se amedrontar um pouco com as suas quedas, mas com o tempo ela vai se desenvolver, ela vai crescer e ela vai começar a caminhar. Sempre que falamos de queda, repito, nós lembramos em termos negativos, porque queda fala de joelho arrelado, queda fala de ombro deslocado, queda fala de feridas, queda fala de machucado, queda também fala sobre morte. E queda no nosso meio, igreja, fala-nos sobre pecado. É interessante, quando nós falamos sobre queda, o nosso evangeliquez, eu poderia assim dizer, nós podemos de alguma maneira estar errando com as pessoas que são novas convertidas ou que nunca estiveram
contato com esse nosso ambiente de culto. Porque quando o ímpio nos ouve pregando a mensagem, falando sobre queda, ele pensa numa queda física. Ele pensa numa queda de moto, ele pensa numa queda de alguém andando a cavalo. Ele pensa em um tropeço de uma pessoa. Mas no nosso meio, cair não é simplesmente o corpo ir ao chão. Cair é falhar, é pecar. Aleluia. É por isso que eu gostaria de falar aqui, de corrigir uma coisa no nosso meio, que nós às vezes estamos usando palavras muito complicadas do ímpio entender. Entende? Nós usamos muito a palavra manto, né? Manto nós usamos para exemplificar o poder de Deus no meio do povo. Mas o ímpio entende isso, a palavra manto? Não entende isso. Igual a palavra queda. Quando nós falamos em queda, o ímpio, na mente dele, vem alguém tropeçando na rua e caindo. Verdade. Entende? Por isso que o cristão, a linguagem dele, a maneira dele pregar deve ser uma forma bem, eu poderia dizer assim, inteligível. De uma maneira bem simples, de maneira tal que a pessoa que entrar no culto entenda tudo aquilo que foi pregado, aquilo que foi ministrado. Ele tem que entender isso, porque pregação é isso. Pregação é você colocar a palavra de Deus nos ouvintes de maneira inteligível, de uma maneira que eles consigam entender aquilo que você está falando. Queda é pecado. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós conseguimos separar tanto quedas negativas como quedas positivas. Aqui nós encontramos uma queda negativa. Que queda negativa? Pelos teus pecados tendes caído, ó Israel. Converta-te ao Senhor teu Deus. Esta queda que aqui nos é apresentada é uma queda da falta de arrependimento. Tendes caído pelos teus pecados, tendes caído pelas suas falhas, tendes caído porque se desviaram de mim, diz Deus, tendes caído porque não tens ouvido a minha palavra, porque não tendes ouvido a minha voz. E enquanto a pessoa não se arrepender do seu pecado, ela vai continuar no chão espiritual da vida, ela vai continuar cabisbaixa, ela vai continuar debaixo da serviência ou subserviente a Satanás e ao pecado. Ela vai continuar sendo escrava enquanto ela não se arrepender. Por isso que esta queda aqui é um chamado ao arrependimento. Deus sempre quererá que o homem se arrependa dos seus pecados. E assim como ele está chamando Israel a esse arrependimento, chamando Israel a essa confissão, chamando Israel a esse dobrar de joelhos, a este rasgar de coração e não apenas de veste, Deus nos chama ao arrependimento. Aleluia. A Bíblia diz que se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos pecando. Nós somos mentirosos. Todos nós temos falhas. Todos nós temos erros. Todos nós temos desvios ao longo da trajetória, da caminhada, no dia a dia. Paulo dizia a seguinte coisa: quem me livrará do corpo desta morte? Este corpo aqui, ó, carnal, que puxa o homem para o pecado, que puxa o homem para o não arrependimento, que puxa o homem para longe de Deus. Quem me livrará do corpo desta morte? Porque o que eu quero fazer, eu não faço. É verdade. Mas aquilo que eu não quero, estou sempre fazendo. Aleluia. Meus irmãos, dentro de nós existem dois homens, dois seres, duas pessoas. Uma pessoa que tem nojo do Evangelho, uma pessoa que discorda de toda a palavra de Cristo, uma pessoa que odeia o céu e tudo aquilo que há nele. E existe uma outra pessoa que ama o céu. O Espírito nosso, o Espírito que é o fôlego de vida que Deus assoprou nas nossas narinas, ele sempre terá saudade do céu, vontade do céu, desejo da palavra. Mas existe uma coisa chamada alma. Poderíamos definir também como carne, que é a sede dos nossos desejos, as nossas vontades, os nossos sentimentos. E ali se localiza também esse ódio pelo Evangelho, essa
força para dizer não ao que Deus diz, esse desejo de não ler Bíblia, esse desejo de não orar, esse desejo de não buscar, mas o chamado de Deus é: venham a mim, convertam-te dos vossos pecados e venham. Jesus diz, através da palavra do profeta, a seguinte coisa: vinde a mim, mesmo que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlate, intensos como o carmesim, venham, eu vos tornarei mais alvos do que a neve. É o chamado de Deus. E nós precisamos dessa busca diária, desse arrependimento diário, para que nós não estejamos sempre em contínua queda. Entende? O Senhor nos chama hoje para refletirmos sobre isso. Porque o pecado é aquilo que nos faz cair. O pecado é aquilo que nos afasta de Deus. O pecado é aquilo que nos tira o desejo de ler Bíblia, que nos tira esse desejo de orar, esse desejo de buscar a Deus, esse desejo de estar junto dele. Cristo nos chama hoje para esse arrependimento diário. Porque a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a iniquidade. Certo dia, um rapaz chegou perto de uma senhora e perguntava a ela do porquê ela ler tanto a Bíblia. Todos os dias ela lia, todos os dias ela estava ali meditando na mesma. E ela disse assim: tá vendo aquela roupa branca ali? Disse assim: tô vendo. Ela disse assim: essa roupa ela estava suja ontem. Eu lavei ela e agora ela está limpa, está secando no varal. Não é que eu, disse ela, me torno pura e sou pura para sempre. Eu leio a Bíblia porque todo dia tem mancha em mim, porque todo dia tem pecado em mim, porque todo dia tem sujeira em mim. Eu enxergo isso. Enquanto mais eu leio a Bíblia, mais a Bíblia limpa a minha alma dessa sujeira, mais a Bíblia me purifica. Pedro diz que nós estamos lavados pelo poder da palavra de Deus. Isso aqui é um banho espiritual. Quando você lê Bíblia, você está sendo banhado pelo Santo Espírito de Deus e o pecado está saindo, o pecado está sendo expulso e você está de cabeça erguida diante do trono da graça. Você pode sim se aproximar com ousadia de Deus, uma vez que você confessa o seu pecado diante dele. Glória a Deus. Essa é uma queda negativa. Pelos teus pecados tens caído. Pelos teus pecados tens se afastado de Deus. Mas a Bíblia ainda nos apresenta uma outra queda, que é chamada queda da graça. Lá no livro de Gálatas, a Bíblia nos apresenta a seguinte coisa, capítulo 5, versículo 4. Eu vou ler rapidamente. Diz assim, ó: separados estás de Cristo, da graça tendes caído. Da graça tendes caído. Que queda é essa da graça? Aquele povo da galáxia tinham sido expostos ao Evangelho, à pregação genuína da palavra de Deus, tinham se convertido ao Senhor, mas um certo grupo ali no meio da igreja, no seio da igreja, começou a trazer para o meio deles alguns costumes do mundo, costumes do judaísmo, né? Coisa que eles já tinham se livrado, tinham deixado de lado pela pregação de Cristo Jesus, agora eles estavam trazendo para o meio da igreja novamente. Sabe o que acontecia? Salvação, apenas o nome de Cristo, eles tinham recebido a mensagem assim. Mas aí vinha esse grupo e dizia assim: não é só pelo nome de Cristo, é pelo nome de Moisés também. Vocês precisam andar na lei de Moisés também. Vocês precisam guardar o sábado também. No meio de vocês, vocês precisam continuar com os mesmos rituais de antes, da antiga lei, da antiga aliança. Sendo que Jesus já tinha dito, tinha pregado e falado a seguinte coisa: não se coloca vinho novo em odres velhos, porque rompe-se os odres e estraga-se o vinho. O que é essa ilustração que Cristo traz? O odre velho representa a antiga lei, o que Moisés trouxe. O vinho é a graça de Deus, é a palavra de Deus, é o Evangelho de Cristo. E uma vez que você tenta unir as duas coisas, a lei e a graça de Deus, não presta. Sabe o que é triste?
hoje, na atualidade, nós estamos vendo esse mesmo grupo se introduzindo no meio da igreja. Quantos aqui já viram igreja brasileira pentecostal vestindo roupa do judeu? Alguém aqui já viu? Colocando roupa de judeu, fazendo réplica da Arca da Aliança, colocando no meio do culto. Colocando chapéu de judeu, que é o chapéu chamado de kippá, cantando música dos judeus, sendo que Cristo veio para nos libertar de todos esses mandamentos, de todas essas palhaçadas. Nós somos brasileiros, nos vestimos como brasileiros, falamos como brasileiros, agimos como brasileiros. A igreja é de Cristo, não é de Moisés. Mas eles estão trazendo novamente esses costumes que Paulo diz, perdão pela palavra, Paulo chama esses costumes, sabe de quê? De estrume. Paulo chama isso de excremento, porque para nada presta. Nós já fomos libertos pelo sangue de Cristo e não precisamos voltar ao costume dos judeus. Entende? Sabe o que eu acho estranho? Por que eles não pregam circuncisão também? Aí o homem não quer não, né? Porque sabe que vai ter que dar um corte lá, ó. Aí ele não quer não. Eles não pregam isso não. Eles querem algumas partes só. Outras partes eles desprezam. Outras partes eles deixam de lado. E alguns deles querem guardar sábado, né? Tem até uma igreja que guarda sábado. Eles não guardam sábado igual o judeu. Sabe pra você ter uma ideia? O sábado do judeu começa às 6 horas da sexta-feira e termina no domingo. Eles ficam sem fazer nada. Para você entender qual é a questão, se esse judeu ele tem até os passos contados no dia de sábado, quanto tempo ele pode andar? Se ele passar desse tempo, ele está em pecado. Eles assim entendem. E quando ele entra para dentro de um elevador, ele não pode clicar no andar, no botão não. Alguém tem que vir clicar para ele. Porque ele entende que isso aí é trabalho. Ele não pode fazer isso. Agora eu te pergunto, será que tem alguma igreja brasileira que faz exatamente isso que o judeu faz? Eles não cumprem. Eles não fazem isso. Eles não andam assim. Eles querem apenas pegar uma parte da lei de Moisés e mesclar, juntar com o Evangelho. Mas o Evangelho é o vinho novo, é uma novidade de vida. Nós não precisamos sacrificar cordeiro, nós não precisamos de sangue de animal, nós precisamos simplesmente nos arrepender, se dobrar perante Cristo, e Ele nos purifica de todo tipo de pecado. Aleluia. Fico vendo, às vezes, o crente até achando bonitinho quando alguém faz uma réplica da Arca da Aliança. Tem uma certa igreja aí que fez, né? Um templo de Salomão. Os obreiros tudo vestido como se fosse judeu. Que coisa ridícula, irmãos. Nós não estamos mais na época da lei. Nós estamos na época da graça. Nosso sacerdócio não é mais os antigos sacerdócios da lei mosaica. Nós estamos debaixo do sacerdócio de Cristo Jesus. Nós não estamos mais lá. Agora, trazendo também para essa questão de costume, eu já bem coloquei aqui no início do culto, essa questão do costume da pessoa pensar que é salvo porque segue determinados costumes de uma congregação. E não é assim. A gente pergunta, você é salvo? Diz sim. Por que você é salvo? Ah, eu sou salvo porque eu só uso calça, não uso bermuda. Resposta errada. Se você é salvo, sou salvo. Por que você é salvo? Ah, eu sou salvo porque eu não uso brinco. Resposta errada. Agora, se eu pergunto, você é salvo? Você é salvo? A pessoa diz assim, sim, sou salvo, porque eu creio no poder do sangue libertador de Cristo derramado na cruz do Calvário. Sim, a pessoa é salva em Cristo Jesus. Não é o costume que salva, é doutrina, é Bíblia, é Evangelho, é fé. Que o sacrifício de Cristo foi suficiente para nos libertar do mundo, para nos libertar do inferno, para nos arrancar do pecado e termos o céu como destino final de nossas vidas. Amém. Aleluia. Queda da graça. Tem ainda um terceiro tipo de queda, que é a queda por alicerce fraco.
Você vê isso lá em Mateus capítulo 7, 27, da parábola que Cristo nos conta do homem que edifica a casa na rocha e outro que edifica na areia. O que edifica na areia, a casa cai. Jesus fala que este é aquele homem que, ouvindo a sua mensagem, não coloca em prática, e a sua queda é feia, sua queda é grande. Mas o homem que edifica a casa na rocha é aquele que, ouvindo o evangelho, coloca o evangelho em prática. Ele crê, ele faz com que o evangelho molde a sua vida, a sua maneira de ver as coisas, as suas ações, o seu caminho. O vento vem, os rios correm, as águas descem. Essa casa não cai, porque está firme em Cristo, está alicerçada. Esta é uma queda de alicerce fraco. O que é esta queda? Esta queda fala daquelas pessoas que estão firmadas no pastor, no marido, na esposa, nos pais. Que é isso, presbítero? Se eu explicar melhor. Se esse pastor sair daí e vier outro, eu não vou mais naquele culto. Estava alicerçado em quem? No pastor ou em Cristo? No pastor. Se a minha esposa não for mais dessa igreja, eu saio daí. Está alicerçado na esposa. Se meu marido não congregar ali, eu vou para outro. Eu vou sair também. Se ele se desviar, eu me desvio. Está alicerçado em Cristo ou no marido? No marido. Se os meus pais não estiverem naquela igreja, eu também não estou, não. Está alicerçado em quê? Nos pais ou em Cristo? A Bíblia diz que o fundamento da igreja, que é uma rocha exemplificada nas parábolas de Cristo, é o próprio Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 20. Olha que interessante, eu vou ler. Vocês, igreja, né? São como um edifício e estão construídos sobre um alicerce, um fundamento que os apóstolos e os profetas colocaram, e a pedra principal, fundamental, indispensável, é o próprio Jesus Cristo. Aleluia. Sabe o que é interessante? Dentro dessa parábola que Cristo nos conta sobre os alicerces, é que a areia também é pedra, não é? A areia também é pedra. Mas a areia são pequenas pedras. A pessoa que alicerça a casa na areia são aquelas pessoas que alicerçam a casa nas pessoas. Porque as pessoas, todos nós somos pequeninas pedras. A pedra principal, a rocha fundamental da igreja é Jesus. Por isso que ele disse, Pedro, sobre esta rocha, qual rocha? A que você disse, a que você acabou de falar, meu nome. Sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. A igreja já teria parado se ela tivesse fundamentada em Pedro. Pedro morreu, a igreja morreria junto com Pedro. A igreja já teria parado se ela tivesse fundamentada sobre Paulo. Paulo morreu, a igreja morreria junto com Paulo. A igreja já teria parado se ela tivesse fundamentada sobre Tiago. Tiago morreu, transpassado pela espada. Mas a igreja não se fundamentou nos apóstolos, a igreja não se fundamentou nos profetas, a igreja não se fundamentou em nenhum pastor, e ainda não se fundamenta, ela está fundamentada em Jesus. Por isso que o diabo vem com as suas tempestades, com as suas calúnias, com as suas perseguições, mas ele não consegue derrubar a igreja, porque o nosso alicerce é Cristo Jesus. Qual é o seu alicerce? Jesus. Aleluia. Em quem está a sua fé? Em quem está a sua confiança? Jesus. E se muda o pastor da igreja? É, Você fica ou você sai? É bom levar em conta também que se muda um pastor e vem outro que não tem nada a ver com a Bíblia, meu irmão, aí realmente não dá não. Tem que sair mesmo. Não dá para permanecer. Se vai contra o que diz a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, tem que sair. Mas se vem outro que segue o mesmo padrão, que prega a Bíblia, que prega a doutrina, que anda nos caminhos santos de Cristo, qual é o motivo de sair? Qual é o motivo de ir embora? É porque a fé estava alicerçada no homem e não alicerçada em Cristo Jesus. glória a Deus. Veja que
Quando você edifica a sua casa na areia, você está edificando a sua fé nos homens. E os homens passam. Os homens pecam. E eu já vou avisando de antemão, não quero que ninguém tenha fé em mim não, tá? Glória a Deus. Aleluia. Não confie tanto em mim assim, não. Eu sou falho. Eu sou pecador. Porque quando nós colocamos a nossa fé inteira nas pessoas, elas em algum momento irão nos decepcionar. Santo é só um. Verdadeiro é só um. Limpo é só um. Que é a rocha desta igreja. Aleluia. Jesus Aleluia. Cristo é a pedra fundamental. Confie, pois, nele. Aleluia. Glória. Meus irmãos, passando aqui para uma segunda parte, e partindo desde já para concluir essa mensagem. Na Bíblia nós vemos quedas negativas, mas nós também vemos quedas positivas. A primeira queda positiva que eu quero apresentar aqui é a queda apresentada em Lucas capítulo de número 15. Está escrito que aquele rapaz que pegou a fortuna do pai, dizendo ao mesmo: Pai, dê-me a parte que me cabe, eu vou para longe. Ele vai para longe, gasta tudo que tinha com meretrizes, com farra, com bebedeira. A Bíblia diz que quando ele perde tudo, vem uma fome para a cidade. Ele vai cuidar de porcos. E no meio da lama, mal cheiroso, com a roupa rasgada e descalço, Deus. barba a fazer, ele via os porcos se alimentando. E ele queria comer das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E é neste momento a Bíblia diz assim: e caindo em si, Verdade. Aleluia. quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faça de mim como um dos seus empregados. Caindo em si, esta é uma boa queda. Sim ou não? Verdade. Cair em si, o que significa? Cair em si é reconhecer que toda a providência que há sobre você vem do Pai. Esse menino, ele está neste momento, quando ele cai em si, reconhecendo que o motivo da fartura na mesa dele era o Pai. O motivo dele ter vestimenta no corpo era o Pai. O motivo dele ter calçado nos pés era o Pai. O motivo dele ter uma casa para morar era o seu Pai. E quando ele cai em si, o que ele faz? Ele volta. Cair em si aqui é uma queda benéfica. É a queda que a pessoa tende a entender que tudo que tem provém de Deus. Cair em si aqui é deixar de lado um coração insensível, orgulhoso, um coração ingrato e voltar-se para a casa do Pai. Aleluia. Voltar-se para a presença do Senhor. Meus irmãos, Deus. todos os dias em que nós somos expostos a essa palavra aqui, nós caímos em si. Porque essa palavra aqui, o que ela dá na cara da gente é coisa terrível. Principalmente se você ler o livro de Provérbios. Provérbios é só pancada na gente. Ele nos coloca lá embaixo. Você é pó, você é cinza, você é pecador, você é miserável. Mas coloca Deus lá em cima. Ele é poderoso, Ele é perdoador, Ele é justo, Ele é santo, Ele é verdadeiro. E eu fico doente quando eu vejo algumas certas pregações hoje, dizendo: não, você é santo, você não tem pecado, você é parecido com Jesus. Tem um certo pregador aí que imita até vozinha de criança para o povo ouvir. E o povo fica lá sendo engambelado. É o massageador de ego gospel. É massageando o povo. É o amaciante. Mas sabe o que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus não nos coloca aqui em cima, não, nos coloca cá embaixo. Aleluia. Sabe por quê? O discurso de colocar a gente no alto não vem de Deus, vem do diabo. Quando o diabo tentou Jesus no deserto, o que ele fez? Ele levou Jesus para baixo ou para cima? Levou Jesus até o pináculo do templo.
levou Jesus até o alto do monte. É. Ele leva sempre o homem para o alto. Verdade. Lá no livro de Provérbios diz assim, que abominável é o Senhor o homem que brinca, zomba do seu próximo e depois diz, eu fiz por brincadeira. Deixa eu explicar aqui. É, Deus. A palavra traduzida por brincadeira ali é como uma pessoa que coloca a outra lá em cima e depois tira a escada e quando a outra cai, ela dá risada. Quer que eu exemplifique de uma maneira mais clara? Amigo chega perante um amigo e diz assim, ó, fulano de tal está interessado em você. Ela falou que gosta de você, vai lá. Toma uma decisão, vai lá e conversa com ela. Aí o camarada vai lá, conversa com a menina, leva um fora. É, Deus. Todo mundo dá risada. E esse cara que falou assim, vai lá porque ela está interessada em você, começa a dar risada. Aí diz assim, não, eu só fiz por brincadeira. É, Deus. Essa é a figura do diabo. O diabo faz isso com a gente. Ele ilude a gente. Ele joga a gente lá em cima. Coloca a moral do sujeito lá em cima. E quando o sujeito está lá em cima, ele faz assim, ó. Tira esse cara. Derruba o sujeito no chão. É a vergonha terrível. Mas Cristo Jesus nos coloca lá embaixo para depois colocarmos em cima. Aleluia. O diabo coloca em cima para depois nos arrastar para baixo para o inferno. Cristo nos coloca lá embaixo na humilhação para depois nos levar para o céu, para depois nos vocacionar para a glória. Ele disse para nós, eu vou para o meu Pai, e quando eu for para o meu Pai, eu vos prepararei lugar, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Vão preparar lugar. Um dia os céus irão se rasgar de uma parte à outra como uma cortina e Cristo irá nos chamar, nos elevar, nos promover para a glória celestial. Eu aguardo esse dia, você aguarda? Jesus irá nos levar para si mesmo. Esta queda aqui, cair em si, é uma queda maravilhosa. Aleluia. Existe ainda uma segunda queda positiva. Estava no livro de Atos. A Bíblia fala que aquela igreja primitiva caiu na graça das pessoas. E caindo na graça do povo. O que é cair na graça do povo? Cair na graça do povo é você agir de uma maneira correta, pregar a palavra, viver o evangelho de maneira tal que as pessoas que estão ao seu redor têm você como um exemplo. Tem você como um cristão verdadeiro. Tem você como uma verdadeira pessoa de Cristo. Tem você como um arauto do evangelho, um anunciador, um propagador da mensagem verdadeira de Cristo Jesus. Aleluia. Será que nós temos caído na graça do povo, meus irmãos? Ou nós temos, de alguma maneira, não feito com que o evangelho progrida, mas tem tirado as pessoas do evangelho, tem afastado as pessoas do evangelho? Porque as minhas atitudes acabam afastando as pessoas do evangelho quando eu ajo de maneira errada para com elas. Mas quando eu as trato bem, essas pessoas vêm até mim. Essas pessoas vão ter mais facilidade para ouvir a mensagem da minha boca. Porque venhamos aqui entre nós. Você imagina que eu vivo uma vida totalmente errada e aquém da vontade de Deus. Eu não sigo o evangelho e eu saio daqui, eu vou pregar para alguém a palavra de Deus. Você acha que a minha palavra vai ter poder para essa pessoa? Sendo que ela conhece os meus pecados, sendo que ela conhece as minhas falhas, sendo que ela me vê todo dia xingando alguém, pisando alguém, humilhando alguém, fazendo o que não convém. A minha mensagem não vai ter efeito nela. Aleluia, Jesus. A palavra que eu pregar pode ser até verdade, mas essa pessoa terá ela como uma mentira, porque olhará primeiro para o vaso que está transportando a água. E por ver o vaso sujo que está transportando a água, vai pensar que a água dentro também é suja. Aleluia. Entende? E nem sempre é verdade. Às vezes a caneca está suja pelo lado de fora, mas a água dentro é água limpa. É, Deus. Mas
Porque a caneca está suja, quem está vendo entende que por dentro também está sujo. É assim. O crente que quer pregar o evangelho, mas vivendo uma vida totalmente contrária ao evangelho, aqui, ó, por fora, no exterior, o ímpio olha de longe e pensa, se o exterior está assim sujo, imagina o interior. Se está sujo do lado de fora, imagina dentro dele. Entende? Então, nós precisamos andarmos casados com a palavra de Deus, com a palavra que nós discursamos, com a palavra que nós falamos. Aí sim, as pessoas virão para Cristo. Eu fecho a Bíblia e concluo essa palavra, falando para vocês a última grande queda e a mais linda de todas as quedas. Eu faço questão de ler com vocês. Marcos capítulo 9, versículo 20. Vamos lá? Marcos capítulo 9, versículo 20. A mais linda de todas as quedas está aqui. Marcos capítulo 9, versículo de número 20. São palavras de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O que está dizendo aí? Sobre a cura do menino endemoniado. Esse menino que se lançava no fogo muitas vezes. Se lançava na água muitas vezes. Quando se aproximou de Jesus, ele se prostrou aos seus pés. Diz aí, caindo aos seus pés. E trouxeram-lhe, quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. Então, caindo endemoniado por terra, ouvia-se escumando. Esta queda aqui é uma queda de libertação. Aleluia. Quando ele cai aos pés de Cristo, Cristo irá liberar uma palavra para livrar ele das mãos dos demônios, para livrar ele daquela escravidão, para livrá-lo do pecado. Meus irmãos, nós já tivemos esta queda aos pés de Cristo um dia. No momento em que nós nos rendemos a Ele, aceitamos Ele como Salvador, esta queda aconteceu conosco. Ele nos libertou pela palavra do seu amor. Aleluia. Se essa queda é uma boa queda, é uma excelente queda, é uma queda sobrenatural, que eu acabo lembrando aqui agora. Eu não me lembro bem qual é o texto que se encontra essa palavra, mas eu sei que é bíblica. Eu sei que está escrita. Jesus diz assim, ó. Em verdade eu vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele viverá para sempre na solidão. Mas quando morre, ele dá origem a outros. Fica de pé, por gentileza. Aleluia. Que queda é essa? A queda de Jesus. Presbítero, Jesus caiu. É ele que usa essa palavra para se referir a si mesmo. Jesus é esse trigo do céu, essa semente que desceu à terra, essa descida dele até nós, ele compara a queda de um trigo na terra. Ele diz que se esse trigo não morresse, esse grão de trigo não morre, ele viverá para sempre na solidão. Mas quando ele morre, acontece o quê? Ele dá origem a outros Aleluia. semelhantes a ele. A pergunta que eu te faço é: você é um trigo parecido com Jesus? Você é grato a ele pela salvação, por ele ter descido do céu e se entregado em favor de você? Por ele ter vindo de um local tão distante para nos libertar de nossos pecados. Nós iremos agradecer a ele agora pela queda dele, pela entrega dele. Deus é o semeador,
Cristo é a boa semente que foi semeada nessa terra para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Aleluia. Curva a cabeça, por favor. Nós iremos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, a nossa gratidão, Senhor, nessa simples mensagem. Pedimos, Senhor Deus amado, graça para suportarmos, ó Deus, as tempestades da vida, para suportarmos, ó Deus, os solavancos desta nossa jornada tão sofrida. Pedimos, Senhor Deus amado, fé na rocha eterna que é Cristo Jesus. Nós pedimos, Senhor Pai, nesta hora, para que o Senhor nos dê graça perante os olhos da vizinhança, nos dê graça perante os olhos das pessoas, meu Pai. Livra-nos, ó Pai amado, da queda, porque Israel, disse o Senhor, pelas suas quedas tendes caído, pelos seus pecados tendes caído. Mas esta noite nós queremos pedir ao Senhor, dar-nos força, Pai amado, para nos levantarmos toda vez que pecarmos, todas as vezes que falharmos. Nós sabemos que tem graça suficiente no Senhor para nos perdoar, para nos lavar, para nos purificar de todo tipo de pecado. Cristo, muito obrigado, porque um dia, semelhantemente ao filho pródigo, ó Pai, nós caímos em si, abandonamos a vida, ó Deus, de pecados, a vida de falhas, viemos para o teu santo evangelho. Muito obrigado, Senhor, porque um dia, Deus querido, ó Pai santo, o Senhor trouxe para nós, ó Pai amado, esta graça, este poder que nos lava, que nos renova, que nos levanta, que nos fortalece. Muito obrigado, Jesus, pela graça que o Senhor tem nos dado, ó Deus amado, perante os olhos das multidões, perante os olhos das pessoas. Dá-nos, ó Pai amado, graça, para que nós possamos também a cada dia reconhecer o sacrifício do Senhor por nós. Por nós o Senhor derramou até a última gota do teu sangue. Nós estamos gratos, porque, meu Deus, nós temos uma passagem livre, um caminho aberto para irmos um dia morarmos com o Senhor dos altos céus. Fortaleça, Deus, este homem, fortaleça essa mulher, fortaleça esta igreja, em nome de Jesus. Deus, eu aproveito a oportunidade, eu oro pela tua igreja, eu oro pela tua noiva. Peço-te, ó Pai, para que o Senhor nos leve para os nossos lares debaixo da tua graça, a tua proteção, de tua presença doce e inigualável. Dá-nos, ó Senhor, uma noite som tranquila em tua presença, e continue a falar conosco. Que o Senhor possa nos livrar da bala perdida, do homem sanguinário, corrupto, do laço do passarinheiro, peste perniciosa, todo tipo de dardo inflamado do diabo. Nos guarde, Pai amado, como a menina dos teus olhos. Seja o Senhor o nosso abrigo, o nosso retiro alto. Seja o Senhor, ó Pai, uma parede de fogo indisponível ao nosso redor. Guarda a nossa casa, a nossa família, guarda a vizinhança, para a tua glória e para o teu louvor. É o que nós te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estamos dando tempo desse culto debaixo da poderosa